E eu vou criar um micro SaaS do zero até os 5 mil de faturamento mensal. Quando eu falo do zero, é do zero mesmo. Atualmente eu não ganho nada com a internet. Alguns meses atrás eu parei de prospectar cliente para prestar serviço e foquei 100% em estudar o mercado de inteligência artificial. E eu percebi que tinha uma lacuna no mercado de IA vertical, então eu comecei esse canal. E depois de estudar mais sobre IA e como ganhar dinheiro com isso, eu decidi em qual mercado eu vou entrar. SaaS, Software as a Service. Basicamente o mercado das ferramentas que você usa, como o Notion, o Trello, o ChatGPT, Persua, o Premiere e etc. E eu vou criar um micro SaaS do zero até os 5 mil de faturamento mensal. Quando eu falo do zero, é do zero mesmo. Atualmente eu não ganho nada com a internet. Eu trabalho no regime CLT e eu sou uma pessoa que provavelmente é como você que está do outro lado da tela, que vai sair do zero da situação onde está e vai chegar até os 5 mil de faturamento mensal com SaaS, mais especificamente com micro SaaS. E eu vou documentar tudo para vocês nesse canal com transparência total, não vou esconder nada, eu vou dizer quais estratégias eu vou usar, eu vou dizer quais estratégias deram certo, vou mostrar as métricas, as vendas, vou mostrar a tomada de decisão, todo o processo eu vou mostrar para vocês. E nesse vídeo de hoje, o primeiro vídeo da série, eu vou revelar para vocês qual é a minha ideia de micro SaaS e quais sinais me levaram a escolher essa ideia e por que ela vai me pôr 5 mil reais por mês no bolso. Então vamos lá, o que é micro SaaS? E por que eu escolhi micro SaaS? Seria uma nova tendência no mercado? É o novo marketing digital? Você deve ter visto o Reuter falando sobre SaaS, sobre criar plataforma, copiar a plataforma gringa com Lazy AI, que ferramenta eu vou usar. E cara, para quem não sabe ou para quem não está dentro desse mercado, micro SaaS basicamente é um SaaS igual as ferramentas que eu te disse, Notion, Trello, etc. Mas eles são SaaS pequenos, menos complexos, com menos funcionalidades e só as mais essenciais para um bom uso da ferramenta, para um melhor aproveitamento mesmo. E eu escolhi começar com o micro SaaS porque eu acredito que esse seja o platô do mercado digital para quem está começando do zero. E também considero que seja um ótimo início. Por quê? Porque você ainda tem a recorrência e escalabilidade do SaaS e você tem menos trabalho, já que você não vai ter que criar 1 milhão de ferramentas, 1 milhão de features e não vai precisar de muita mão de obra, muito tempo para construir essa ferramenta, porque boa parte das ferramentas que tem de IA hoje conseguem fazer 90% do trabalho para você. Em alguns casos você consegue fazer tudo com no code. E as ferramentas no code hoje estão codando muito bem. Então você tem menos trabalho para criar estrutura, para botar o seu negócio no ar. E você ainda tem escalabilidade, você ainda tem a recorrência do SaaS, e você ainda tem o valuation do SaaS e ainda tem a possibilidade de crescer para um SaaS futuramente. Talvez uma startup, talvez alguma coisa maior. Sem falar que você tem ainda a globalização mais fácil, ainda mais com IA hoje em dia. O mercado de SaaS, de micro SaaS ainda é um bebê, diferente do mercado de curso, que já passou dos vários níveis de sofisticação, ou seja, é um ótimo negócio para você começar com pouco dinheiro e tem espaço para crescer muito no futuro, por enquanto. Esses foram os motivos pelos quais eu escolhi o micro SaaS. Agora vamos falar da minha ideia, mas antes eu vou dar um tempo para você se inscrever, deixar o like no canal aí e não esquecer depois, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa série e eu quero que você acompanhe até o final. Então já se inscreve aí e vou te dar uns 3 segundos aí para você se inscrever. Agora vamos lá, qual foi a minha ideia de micro SaaS e como você pode chegar num resultado parecido? Antes de te contar qual foi a ideia que eu decidi seguir, é necessário que vocês entendam o processo da criação dessa ideia. Fazer você entender exatamente qual foi a jornada e quem sabe replicar para fazer você mesmo o seu SaaS, para fazer você mesmo o seu negócio. Então qual é o processo necessário para seguir? Qual é o melhor jeito de ter uma ideia de negócios? Vamos lá, pensar em ter uma ideia já pode ser errado. Por quê?
Porque quando a gente está falando de negócios, a gente saca que a intenção é vender. E se você quer vender, você não pode pensar em vender a sua ideia. Você tem que pensar em resolver um problema de alguém. E só depois você vai ter a ideia de como resolver esse problema. O que eu quero dizer? O seu cliente ele não vai te pagar porque você teve uma ideia brilhante. O seu cliente ele vai te pagar para resolver um problema dele. O mundo das pessoas é baseado em si próprio. Ninguém liga para a ideia alheia. A pessoa, eu mesmo, vamos usar um exemplo mais próximo da realidade. Eu não ligo absolutamente nada para o que não tange a minha pessoa, para o que não diz respeito a mim. Pareceu muito narcisista, não sei se está certo dizer que você é narcisista, mas pareceu muito arrogante. Mas é a verdade. É o mesmo para você. As coisas que você presta atenção, as coisas pelas quais você pagaria para resolver, são as coisas que tangem a você. E o mesmo para o seu cliente. O seu cliente ele não vai prestar atenção no mundo, ele vai prestar atenção no que diz respeito a ele. Então não adianta você criar um produto que seja incrível, que tenha uma ideia incrível. Um produto bom é o produto que o seu cliente está disposto a pagar. E o produto que seu cliente está disposto a pagar é o produto que resolve a dor dele. Então você primeiramente, em primeiro plano, tem que achar uma dor para você solucionar. E a melhor maneira de achar as dores para você solucionar foi a maneira que eu encontrei para achar a minha. Foi tanto na criação desse canal que você está vendo, quanto na criação do MicroSaaS, que eu já vou revelar qual é. Foi olhar para os meus próprios problemas, olhar para a minha própria vida, para a minha rotina e ver quais são os problemas que eu tenho diariamente que eu ainda não solucionei com alguma ferramenta, que eu ainda não estou pagando para que seja resolvido de algum jeito externo, com algum SaaS, com alguma coisa. Então a primeira coisa que você deve fazer é olhar para os seus problemas, para a sua rotina, para o seu dia a dia, os aplicativos que você mexe, as coisas que você precisa fazer, as demandas que você tem no seu dia a dia, procurar uma dor aí e depois se perguntar como eu posso resolver essa dor e criar um MicroSaaS, criar um produto, criar alguma coisa que seja vendável, que as pessoas queiram comprar futuramente. E foi exatamente o que eu fiz. Como vocês sabem, eu gravo conteúdo para o YouTube e eu mesmo que crio o vídeo, eu mesmo quem edito o vídeo, eu mesmo quem publica o vídeo. E eu também tenho outras responsabilidades no meu dia, porque eu trabalho, eu tenho família, eu tenho namorada, eu faço faculdade, eu ajudo a minha mãe no negócio dela também. E isso tudo corrobora para um grande problema, que é eu não tenho tempo suficiente para fazer todas essas coisas durante o meu dia. Eu não tenho tempo para fazer tudo que eu quero. Eis um problema para resolver. Mas por outro lado, a maioria das coisas que eu citei, que eu faço, são essenciais e eu não posso simplesmente deixar de fazer, terceirizar ou algo do tipo. Por exemplo, eu não posso deixar de passar tempo com a minha família e mandar um robô para lá. Eu não posso deixar de criar o roteiro dos meus vídeos e terceirizar isso para um bot. Eu que crio o roteiro dos meus vídeos, eu que concebo as ideias dos meus vídeos. Não dá de terceirizar isso para inteligência artificial, não dá de pôr um robô para pensar por você. Tem gente que faz, mas vai contra os meus ideais, que é a conexão real com o meu visualizador final. Então essas são as coisas que não podem ser terceirizadas. A concepção e a escolha das ideias, a criação do roteiro e a gravação do vídeo. Mas então veja bem, quando você olha para a sua rotina e você percebe que, por exemplo, a edição do vídeo, a publicação do vídeo e a divisão dos tópicos, criação da descrição, em algumas instâncias, claro, são coisas que tomam horas do seu dia, mas não mudam o produto final, que é a conexão com o usuário, com o meu visualizador. Você percebe que essas coisas simplesmente tomam horas, gastam horas do seu dia. Editar, por exemplo, quando eu vou editar um vídeo, eu levo de 1 a 2 horas para editar um vídeo com cortes e zoom simples. Para publicar o vídeo, para criar a descrição, fazer os tópicos já é mais meia hora. Então, no mínimo, eu estou gastando aí 1h30, só nessas etapas poderiam ser economizadas. Ou seja, são horas que poderiam ser aproveitadas ou gravando mais vídeo para vocês,
ou passando mais tempo com a minha família, ou desenvolvendo meu negócio. E essas horas são parte do processo que não alteram a conexão com o usuário final. Inclusive, muita gente, muito criador de conteúdo grande, contrata um editor para fazer esse processo para ele. E, cara, tem resultado, tem uma boa conexão com o público, e é isso aí. Mas aí tem outro problema: eu não tenho dinheiro, eu não tenho entrada de caixa suficiente para pagar um editor para editar os meus vídeos ainda. Então, o que eu poderia fazer? Então, nós temos aqui um problema, que é: eu não tenho tempo durante o meu dia. Nós temos, digamos que uma variável do problema, que é: eu não tenho tempo durante o dia, e tem coisas que poderiam ser aliviadas, tem coisas que poderiam ser... tem coisas que tomam o meu tempo e que me estressam e que eu poderia não fazer, que é editar o vídeo, publicar o vídeo. E aí surgiu a ideia: rufem os tambores, eu vou criar uma plataforma que edita vídeos do tipo que eu faço, que é vídeo ensinando, conversando com a câmera, 100%. Com a câmera não, me desculpe, com você, que edita esses vídeos 100% automático. E essa ferramenta vai se chamar Editify. E aí eu pesquisei o mercado e já tem o CapCut, tem o Premiere, tem a Filmora, tem várias ferramentas que fazem uma coisa parecida, que é o quê? Tirar o silêncio do vídeo automaticamente. Tem tem algumas ferramentas que também criam o vídeo sozinho, fazem umas coisas, mas nenhuma faz o que eu preciso, que é entender o contexto do que eu estou dizendo aqui, que eu estou conversando com vocês, e cortar as partes que não são essenciais e manter as partes essenciais do vídeo. Então eu decidi criar uma ferramenta que faça isso por conta própria. Então, maravilha, tivemos a ideia. E onde nós estamos agora? O que eu já fiz que eu posso passar alguma informação para você? Onde nós estamos agora? Quais são os nossos próximos passos? Primeiro, nós estruturamos a ideia. De nada vale eu ter tido essa ideia, de nada vale eu ter pensado em um problema meu que eu tenho e pensar em resolver esse problema, se não tiver outras pessoas no mercado, outras pessoas que façam as mesmas coisas que eu, que não tem essa dor. Então, primeira coisa que eu fiz quando eu tive a ideia foi tentar validar essa ideia. Como que você... Na verdade, primeiramente foi ter um processo de ideação mais profundo. Primeiro eu falei com 5, 7 pessoas, conversei com essas pessoas, amigos próximos, pessoas que também criam conteúdo, até minha namorada. Conversei com essas pessoas a respeito da ideia que eu tive, pedi sugestão, pedi opinião, a gente conversou um pouco sobre a ideia. Por quê? Porque esse processo, por mais que não seja com o usuário final, ele te faz olhar mais profundamente para a sua ideia, ele te faz cavucar mais fundo e te faz amadurecer mais a ideia, te faz ter uma coisa mais sólida na sua mente. Então foi a primeira coisa que eu fiz. Mas o que eu consegui com essas informações foi elaborar uma hipótese um pouco mais sólida. E de nada vale uma hipótese sem validação. Então eu fui lá e fiz um processo de ideação e validação. Inclusive eu participei de um ideaton, levei minha ideia para esse ideaton, a gente conversou bastante sobre a minha ideia, a gente desenvolveu muito essa ideia. Tinha um pessoal lá que formou a mesa de 5 pessoas, a gente estava conversando, estava desenvolvendo a ideia, estava validando a ideia. Teve um momento que a gente teve que ligar para pelo menos 10 pessoas, a gente ligou para cerca de 20 e chegamos em algumas conclusões que eu não tinha pensado. Ou seja, nós entrevistamos cerca de 20 pessoas nesse ideaton, que são criadores de conteúdo. A gente também entrevistou criadores de curso, a gente também entrevistou editores de vídeo, entrevistamos agência de marketing, agência de publicidade. E o maior aprendizado desse ideaton, o maior aprendizado desse evento de 3 dias intensos de mineração do meu produto, foi que eu vou mirar para um público de pessoas como eu, que são criadores de conteúdo, que ainda não são grandes o suficiente para ter um editor, que não tem muito tempo para editar o próprio vídeo e que querem crescer. Então o que nós fizemos?
definimos a ideia, fizemos um processo de ideação, falando com 5 pessoas por aí, fizemos um processo de validação, conversamos com cerca de 20 pessoas, e agora a gente está em um processo de validação mais profunda e já estou começando o processo de criação do SaaS. Inclusive, eu vou deixar aí na descrição uma landing page para você que está interessado nessa ideia. Você pode descer assim que acabar esse vídeo para você clicar na landing page e manifestar o seu interesse. Talvez você seja um criador como eu e tenha interesse na ferramenta. E vou criar um grupo de beta testers também, então quem tiver interesse pode clicar na landing page aí, se cadastrar lá no formulário e entrar no grupo de beta testers para ser um dos primeiros a testar a ferramenta que eu estou criando. Então é isso aí, só recapitulando o nosso progresso, tivemos a ideia, fizemos um processo de ideação profunda, validamos a ideia, conversando com cerca de 20 pessoas, entrevistando cerca de 20 pessoas por ligação, por chamada, por mensagem, ou seja, validamos a ideia, criamos a landing page, você pode acessar aí embaixo, e agora nós estamos criando o produto. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como está sendo a criação desse produto, quais são os processos que eu estou usando para criar, quais ferramentas eu vou usar na criação e desenvolvimento desse produto, quais ferramentas eu estou usando, qual que vai ser exatamente a estrutura dessa plataforma, qual é o processo de criação desse produto. Como eu fiz um Airflow, direto aplicativo na ferramenta, eu vou precisar de um editor, de um designer. Então se inscreve aí no canal para você esperar o próximo episódio, para você não perder esse próximo episódio. Obrigado por assistir até aqui e deixa o like aí se você ainda não deixou. E para quem é criador de conteúdo, para quem quer ver esse processo mais de perto, pode acessar aí a descrição que você vai ver a landing page aqui embaixo, tá? E você pode clicar na landing page para você poder saber mais sobre a nossa ferramenta. Esperamos ter muito mais pela frente. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e te vejo no próximo. Valeu!